interessante, né? É o que eu falei, hoje tá sendo Cara, muito, não, tá sensacional, velho. E Tá eu vou sensacional. colocar uma situação assim. Eu tô no mestrado e uma das dificuldades grandes que eu tava era na hora, porque assim, quando eu falo, meu mestrado é sobre jogos eletrônicos, só que é muito difícil, assim, no geral, quando eu falo que eu trabalho com jogos eletrônicos, quase todo mundo fala, porque é gamificação. Eu falei, eu não trabalho com gamificação. Eu trabalho com jogo eletrônico. Eu acabei de falar sobre isso numa audiência pública. Foi uma audiência? Não lembro agora se foi uma audiência, o fórum. Acho que foi uma audiência. E aí eu comentei sobre isso. Eu falei, olha, ensinar jogo eletrônico... O jogo eletrônico é uma modalidade esportiva hoje, segundo a lei do Distrito Federal, e é uma modalidade, né, um conteúdo a ser ensinado né, dentro do conteúdo programático de educação física no Distrito Federal e no Brasil. Então, assim, para eu ensinar o jogo eletrônico, eu posso ensinar da mesma forma que eu ensino o futebol. Então, existem variadas concepções pedagógicas, eu posso ensinar, né, de várias formas. Então, não é gamificação. Então, quando eu falo, eu dou aula de LOL. Porque é gamificação. Não tem nada a ver. E, assim, isso foi criando um ranço em mim. Foi criando um ranço. Porque é isso, é uma visão rasa. E é o que eu falo. Hoje, a forma que ela apresentou, eu falei, cara, vou escrever um capítulo sobre gamificação. A minha orientadora estava falando, Davi, porque aí você tem que falar. E eu com aquela... Não quero falar sobre isso, não quero estudar sobre isso. Eu não aguento mais ouvir isso, que eu falo sobre jogo eletrônico, esporte eletrônico. Aí a pessoa, tipo assim, sabe aquela tentativa de criar uma identificação? Porque gamificação, aí eu... Então, não. Né? E aí a forma que ela, né, apresentou aqui, eu falei, cara, olha que legal. É totalmente didático, né? Então eu falei, cara, legal. Dá uma Agora eu olhada quero nesse procurar, agora eu vou octaedro do escrever. Yuka Show, entendeu? Que você vai entender. E aí, realmente, até pra ensinar sobre LOL, ou LOL, etc., você pode estar usando aí algumas emoções dos jogadores e desenvolvendo aí estratégias de gamificação para mudança de comportamento de acordo com o comportamento que você quer mudar. E isso que ela trouxe, inclusive, tem uma relação... É porque, assim, a gente, né, dentro da educação, a gente tem várias concepções pedagógicas e intervenções pensando, por exemplo, né, aonde você quer chegar. Né? Então, temos ideologias diferentes, também filosofias diferentes. E quando você traz isso, me lembrei muito, né, da educação sistemática, que é a escola, mas me lembrou até da relação que eu tinha da educação com meu pai. E eu percebo que muitas vezes o que as pessoas não entendem, por exemplo, na escola, para que eu aprendo isso, professor? Aí a pessoa fala assim, passar no vestibular. Qual é o problema? O problema é que você está lidando com uma emoção que o adolescente ainda não tem. Falei, mas o que é vestibular? Não sei se eu quero fazer vestibular. Não sei o que eu vou fazer no ensino superior. Então você, nesse momento, você apresentou exatamente o despreparo de não entender, né, a emoção do estudante naquele sentido e colocar uma meta que não está no horizonte do estudante. E às vezes o pai e a mãe também se falam, não, olha, se você estudar todo dia, né, 15 horas por dia eu te dou um carro. Meu irmão, você pode prometer a Disney. Ninguém nem consegue estudar 15 horas por dia. Não é algo que você pode alcançar, que você consegue alcançar. Ou pelo menos que você não enxerga que está no seu horizonte, né? Além de ser contraproducente. Então, cara, que forma bacana, né, de você trazer hoje a gamificação aqui. Eu acho que, para mim, foi muito... interessante. Eu acho que pro pessoal deve ter sido também, né? Com certeza. Obrigado por mais esse momento aí, né? Desmistifiquei o negócio, Com certeza, não. Descortinou. Eu tinha um ranço, uma orientadora ficando feliz no mundo. Nossa, tá sendo difícil pra bichinha. Porque a minha pergunta é mais na curiosidade mesmo. E a sua já foi no sentido, né? Pra você a resposta já foi no sentido de desmistificar algumas coisas, né? Isso é muito bacana. Porque assim, as pessoas até quando trazem a gamificação, elas trazem... parece que é só esse olhar também. É tipo assim, é só seriedade, empresa... Não, mas acho que mais do que isso. Para mim é um olhar ainda raso. Você fala gamificação. Então você fala, o que você entende de games e o que você entende de gamificação? Você está forçando uma relação. A definição que ela trouxe é tão mais profunda. Olha só o que ela trouxe.
As pessoas trazem assim, ó, eu vou transformar aqui a minha aula num jogo eletrônico. Sei. Fala, nossa, gamifiquei agora. Cria uma burocracia, né? Não só isso, de novo, é o que eu falei, é raso. Olha a definição que ela trouxe, pensa em como que isso tem um conteúdo, uma profundidade. Você, na verdade, está lidando com a emoção. Com a emoção, né, cara? Então, assim, é um outro nível. É um outro nível que você está tentando atingir. Porque você, né? Porque assim, vamos lá, a gamificação. Agora eu vou comparar com uma das formas, né, na verdade, das teorias da psicologia da aprendizagem, que é o behaviorismo, né? E o behaviorismo, ele traz muito o quê? O reforço positivo e o reforço negativo. Então, se você faz algo, né? É minha princesa me ligando, provavelmente para falar que a feira acabou. Mas agora já era, porque agora eu tô aprendendo. Agora ela vai esperar lá. Tô escrevendo meu capítulo do mestrado agora. Com certeza. E o behaviorismo, ele traz isso. Se você faz algo, né? E aí você tem um reforço positivo, você vai ser levado a fazer aquilo para ter aquele tipo de reforço. E o reforço negativo você faz algo e aí você tem uma punição, então você vai ser levado, em teoria, a cancelar aquele comportamento. Só que fica muito mais interessante quando você traz dessa maneira, porque aí você está trabalhando, na verdade, com várias sensações. E é assim, por isso que eu falei que não vale a pena você falar assim, eu sou bom. Não. Até porque, assim, a sensação que você está ali na compra, vamos lá, se a gente for refletir, eu estou no final da compra. E aí você está interessado, e aí você vê um contador. Eu vou falar mais especificamente, porque esse contador do tempo da promoção, assim, do fim da compra eu ainda acho menos, mas o Kabum, por exemplo, né? Kabum patrocina nós, inclusive, ó. Manda aí. Inclusive, acabei de virar Prime lá. E aí, o que acontece? O Prime, por exemplo, deles foi uma sacada. Eles fizeram um Prime com 100% do cashback. Eu falei, aí eu viro Prime, pô. Entendeu? Então, é uma estratégia. Porque, assim, eu nunca viraria Prime do Kabum. Mas continua patrocina aí, ó. Mas, quando ele trouxe essa estratégia, eu falei, E aí, o que ele fez? Ele brincou com a minha emoção, pô. Você quer saber uma outra técnica de gamificação que você não pensa que é gamificação? Por exemplo, uma das coisas que tá dentro da emoção humana é medo do que você não sabe o que vai acontecer. Medo do imprevisível, né? Isso é uma das emoções humanas ali que está no nosso core quando a gente não sabe o que vai ter no futuro. Uma das coisas que, por exemplo, resolveu diversos problemas no mundo foi botar a hora para as coisas. Então, por exemplo, quando você está na Europa e você sabe a hora que o seu metrô vai chegar. Depois que eles implementaram um relógio dentro das estações de metrô de Londres, eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que as pessoas passaram a achar o metrô 50% mais pontual do que ele era anteriormente. Eles não mudaram a pontualidade no metrô, entendeu? Mas eles botaram um aviso ali que a pessoa estava o tempo todo sabendo a hora que o metrô ia fazer. A Disney faz isso quando ela bota a hora que tu vai ficar na fila. Você não odeia ficar na fila? Sim. Mas você gosta de ficar na fila da Disney, tá ligado? Então, por quê? Porque você sabe, você tem previsibilidade do que tá acontecendo ali. Você foi informado. Você já vai até com essa expectativa, então, né? você tem uma mudança de comportamento. Uma coisa que você odiava fazer passa a não ser algo que você odeia fazer. Então, de novo, você tem a gamificação trazendo uma mudança de comportamento baseado numa emoção de instinto humano, né? Que é o medo do imprevisível, né? E aí você pega essas emoções e cria essas. Então, assim, uma gamificação simples, que ninguém entende como gamificação, tipo, botar o horário na plataforma do metrô, botar o horário ali na fila da Disney, ou qualquer fila que você tenha o seu horário ali, e você sabe em quanto tempo você vai ser atendido, entendeu? Provavelmente esses telemarketings botassem lá, quando você liga lá pra musiquinha e fala assim, olha, você vai ser atendido em exatamente 15 minutos, você não ia ficar tão chateado de estar esperando na linha do que quando você não sabe em quanto tempo você vai ser atendido. Fica a musiquinha tocando. Sim. Como e você sai, você age infinito. Eu acho que essa questão, que, né, primeiro, excelente e brilhante exemplo. Eu fico lembrando aqui, eu acho que quando eu usei metrô e não tinha, porventura, o horário, de fato, você chega ali e fala, e aí? Acabou de passar? Vai passar o próximo? É verdade. E agora? Quanto tempo? E aí você fica meio assim. Quando você chega, você já olha. Opa, 9 minutos. Eu posso sentar quando tiver 2, 3 minutos. Hoje, por exemplo,
né? Eu nem sei, por exemplo, se pode. É até uma dúvida que eu tenho. Mas aonde eu entro no metrô né, para pegar o metrô para vir para cá, lá na estação Estrada Parque, no geral, o que eu faço? Eu nem sei se pode exatamente, porque tem o vagão das mulheres, né? E é claro que eu não vou usar, né? Mas o que eu faço? No horário que eu pego é bem vazio, agora, sábado, aí eu vou até a parte que tem cadeira, porque só tem cadeira lá, e no final, aí eu sento. Quando tá dando 2 minutinhos, eu levanto, saio da área do vagão das mulheres para entrar, porque aí eu fiquei sentado, né, durante um tempo, metrô bem vazio, mas na hora que dá o tempo, eu consigo ir lá e, né, entrar no metrô. Então, você já está preparado. Você se prepara para aquele momento. O ser humano gosta de ter controle. É uma das nossos instintos e emoções básicas. Então, assim, essa coisa de você ter controle ou não ter controle sobre as coisas, né? Por exemplo, quando o cara bota ali, falta 1/4 para não ter, você não tem controle sobre a situação. Outra pessoa pode chegar e pegar esse quarto. Isso gera algo em você que você faz a compra mais rápido. Vou dar um outro exemplo. Eu tava falando de um videogame para você e você falou que estava interessada no Switch por causa do Zelda, agora que eu lembrei. É porque esse outro, o Legion Go, ele entrou em promoção agora recentemente numa loja, não lembro agora exatamente o nome, foi um brother que mandou, Octa, alguma coisa. E aí, assim, não tinha o contador de estoque. E aí, em pouco tempo, acabou. Se tivesse o contador de estoque, ele tinha acabado comigo. Por quê? Porque, assim, eu já estava interessado na parada, o preço estava próximo ao preço dos Estados Unidos. Se tivesse um estoque ali aparecendo, rapaz, ele ia acabar com a minha sanidade. Mas do mesmo que ele veio, ele acabou, eu nem vi ele acabar. Entendeu? Então, assim, não deu nem tempo de eu interessar, de eu correr, de eu olhar na conta para ver se eu comprava, de chorar nos pés da esposa para ver se ela autorizava. Entendeu? Porque eu não comprei de uma vez, senão eu apanho. Entendeu? Aí eu falei, cara, então não deu tempo. Agora, acabei de comprar um microfone e foi desse jeito, cara. Eu tava acompanhando, ele tava em promoção, e aí tinha o estoque, contador de estoque e o tempo, né? O tempo da promoção, 2 dias e o estoque descendo, E todo dia eu entrava, e aí pior, que aí chegava as promoções para mim, porque eu já tô visitando o site muitas vezes, chegava o microfone, 1 bilhão de outras. Aí eu entrava lá, deixa eu ver se o preço continua o mesmo. E o estoque descendo, até que no final eu falei, cara, tem um. E o preço ficou mais barato ainda. Aí eu comprei. Fiquei com o olho roxo, né? Apanhei um pouco em casa, mas assim, não deu jeito. Entendeu? Nunca? Então é isso. E é isso. Eu tava esperando há muito tempo. Há muito tempo que eu tava esperando aquele microfone tá num preço acessível. E ele chegou. Só que uma coisa, ele tá no preço acessível e ser o novo preço dele. Eu falo, se é o novo preço, não é um preço promocional, eu compro agora, compro aqui a 2 meses. Não, era promoção. Ainda tinha um contador de tempo. É o mês da promoção de maio do Kabum. Tem um contador do estoque. Então, tudo isso vai te gerando aquela expectativa. Eu falo, acho que esse é o momento. Te fez fazer a compra. Exato. E aí você vai sendo, entendeu? Então, cara, muito interessante. É isso. Incrível. Uma pergunta, por favor. Capítulo. Não, e aí uma pergunta. Por quê? Por que você sabe tanto de gamificação? Porque não era obrigado, mas... Porque dentro do nosso grupo de empresas, a gente tem uma empresa de gamificação, que é a Skill Lab, entendeu? A gente vende gamificação corporativa e mas todos isso os tipos de dentro da Indie Hero, é isso? Então, a gente tem um hub de empresas, que é a Games Dev Hub, né? Dentro da Games Dev Hub, a gente tem várias empresas. Tem a Game Jam Plus, tem a Indie Hero. Porque isso daí não estava no currículo dela. Tá. Ela mandou o resuminho, tá vendo, né? É porque eu sou CEO da Indie Hero e da Game Jam Plus, né? O Ian Rochlin, meu sócio, é o CEO da holding, né? E agora a gente tem a Plugin Plus também, que é uma escola de desenvolvimento de jogos para crianças de 6 a 17 anos, que trabalha com lei do bem. E a gente faz, então, isso dentro de escolas públicas, né? A gente está em 8 estados, né? Mais de 1.000 alunos, e esse ano vamos ter 2.000 alunos em escola pública, né? Ensinando programação através de desenvolvimento de jogos. E a gente tem a Skill Lab, né? Que a gente essa parte de gamificação corporativa, né? Que
tem um outro CEO também, que é o Ivan, um amigo meu já, e a gente tem uma parte da empresa, a Hold tem uma parte da empresa, e a gente tem também agora a nova parceria com a Google Games, né, que é a publisher ali de Goiânia, né, que está publicando o jogo do Enes, etc. Ali a gente também tem, que agora é a nossa publisher oficial. E aí a gente tem essa holding, que conforme a gente vai vendo oportunidades, de, tipo, a gente também tem a UX for Indie, que é uma empresa de playtest, né, então dentro dessa holding. Então a ideia da holding é que a gente tenha uma empresa de cada segmento que tem a ver com o jogo dentro da holding, para, enfim, pra gente crescer junto, né? Cara, bacaníssimo, viu? É porque assim, eu imaginei, quando você leu ali, aí eu falei, cara, ela tem mais coisa aí, cara. Né? Aí eu tenho que saber de gamificação também, porque eu vendo isso, né? Pô, incrível. Ela só incrível. colocou a Game Jam Plus aqui em Hero, mas tem mais coisa. E o pitch foi bom, porque vendeu aqui a gamificação, ó.